Está começando Direto ao Ponto, um programa de perguntas e respostas. Direto ao Ponto, a sua dúvida analisada de forma lógica e equilibrada. Direto ao Ponto, uma realização do grupo Os Mensageiros. Está começando Direto ao Ponto, um programa de perguntas e respostas. Direto ao Ponto, a sua dúvida analisada de forma lógica e equilibrada. Direto ao Ponto, uma realização do grupo Os Mensageiros. Alô amigos, aqui estamos para conhecer as respostas que você procura perante as dúvidas e conflitos apresentados pela vida na visão filosófica, científica e religiosa do Espiritismo. Indo direto ao ponto, vamos à primeira pergunta do programa de hoje. Segundo o Espiritismo, sexo é pecado? Na elaboração da base do Espiritismo, Allan Kardec não poderia desconsiderar o tema sexo no que se refere ao espírito. Questionando os espíritos superiores que o auxiliavam, ouviu deles: Os espíritos não têm sexo, como o entendeis, porque os sexos dependem da constituição orgânica. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na afinidade de sentimentos. O espírito que animou o corpo de um homem pode animar o de uma mulher numa nova existência. E vice-versa, pois são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Pouco importa ao espírito reencarnar num corpo de homem ou mulher, depende das provas que ele tiver que sofrer. Como os espíritos devem progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, oferece-lhes provas e deveres especiais e novas ocasiões de adquirir experiências. Aquele que fosse sempre homem, só saberia o que sabem os homens. Revelam que os espíritos encarnam nos diferentes sexos. Aquele que foi homem pode renascer mulher, e aquele que foi mulher poderá renascer homem. O objetivo dessas inversões nos processos reencarnatórios é que realizem os deveres de cada uma dessas posições e sofrer-lhes as provas e as experiências. Sofrendo o espírito encarnado a influência do organismo, seu caráter se modifica conforme as circunstâncias e se dobra às necessidades e exigências impostas pelo mesmo organismo. Esta influência não se apaga imediatamente após a destruição do invólucro material, assim como não perde instantaneamente os gostos e hábitos terrenos. Percorrendo uma série de existência no mesmo sexo, conserva durante muito tempo no estado de espírito o caráter de homem ou de mulher, cuja marca nele ficou impressa. Surpreendentemente, a utilização da regressão de memória com fins terapêuticos, especialmente por profissionais da saúde mental nos Estados Unidos da América do Norte, confirmam a revelação obtida por Allan Kardec. Importante se diga que os espíritos, especialmente os que escreveram através do médium Chico Xavier, dizem que o sexo não representa apenas um mecanismo de preservação da espécie. O instinto sexual não é apenas agente de reprodução, mas reconstituinte de forças espirituais, pelo qual as criaturas, encarnadas ou desencarnadas, se alimentam mutuamente, na permuta de energias necessárias ao seu progresso. Advertem, contudo, que qualquer ligação sexual instalada no campo emotivo engendra sistemas de compensação vibratória. Assim, o parceiro que lesa outro até o ponto em que suscitou os desastres morais consequentes passa a responder por dívida justa. Consideram que mais da metade dos encarnados de mente fixa na região dos movimentos instintivos concentram suas faculdades no sexo. Grande parte, havendo conquistado a razão acima do instinto, permanecem nos desatinos da prepotência, seduzidos pelo capricho autoritário, famintos de evidência e realce.
ainda que atenda-se a trabalho proveitoso e a paixões nobres. Pequeno grupo, após atingir o equilíbrio sexual na zona instintiva do ser e depois de obter os títulos que lhes confere seu trabalho e com os quais dominam a vida, passam a fixar-se na superconsciência. Nessa fase, não mais encontram a alegria integral no contentamento do corpo físico ou na evidência pessoal. Procuram alcançar os círculos mais altos da vida, absorvidos em idealismo superior. Afirmam que a sede real do sexo não se acha no veículo físico, mas sim na entidade espiritual em sua estrutura complexa. Não está nos símbolos e implementos físicos considerados por nossa cultura. O sexo é mental em seus impulsos e manifestações. Além da trama de recursos do corpo físico, a alma guarda a sua individualidade sexual intrínseca a definir-se na feminilidade ou masculinidade, conforme os característicos acentuadamente passivos ou claramente ativos que lhe sejam próprios. O instinto sexual, traduzindo amor em expansão no tempo, vem das profundezas da vida ao modo dos núcleos e elétrons na tessitura dos átomos ou dos mundos nos sistemas macroscópicos da imensidade. A fuga de um dos parceiros ao compromisso sem justa causa lesa o outro na sustentação do equilíbrio emotivo. Cria a ruptura no sistema de permuta de cargas magnéticas de manutenção. Precipita o prejudicado em descontrole, que muitas vezes descamba na delinquência. Os resultados repercutem no agressor, que partilhará no futuro das consequências desencadeadas por ele próprio na forma de conflitos e frustrações. Resulta, portanto, em reencarnações que o levem a exonerar do próprio espírito as mutilações e conflitos auridos no clima da irreflexão. Seja no corpo de nossas manifestações ou no ambiente da vida pessoal. Aprende assim, através da penalogia, sem cárcere aparente, que nunca lesaremos a outrem sem lesar a nós mesmos. Outra revelação oferecida pela espiritualidade é que a sede febril dos prazeres inferiores na área da sexualidade gera bacilos psíquicos, espécie de larvas. São cultivadas não apenas pela incontinência no domínio das emoções próprias em experiências sexuais variadas, mas também no contato com entidades grosseiras, afinadas com as predileções do indivíduo que o visitam com frequência, à maneira de imperceptíveis vampiros nos quadros da chamada obsessão. Os comportamentos assumidos pelo espírito na condição masculina ou feminina são mesmo causadores dos conflitos e perturbações psicológicas ou psiquiátricas catalogadas na atualidade. O espírito habitualmente se desregra no narcisismo obcecante, valendo-se de outros seres para satisfazer a volúpia da hipertrofia, psiquicamente no prazer de si mesmo. Projeta assim numerosas reencarnações instrutivas e reparadoras por cogitar exclusivamente do próprio prazer, levando os outros e abrindo contas resgatáveis em tempo certo. Quanto mais se integra a alma no plano da responsabilidade moral para com a vida, mais aprende o impositivo da disciplina própria. Estabelece assim, com o dom de amar, que lhe é intrínseco, novos programas de trabalho que lhes facultem acesso aos planos espirituais superiores. Nessa fase, o instinto sexual só encontra alegria completa em contato com outro ser que demonstre plena afinidade. Isso porque a liberação da energia que lhe é peculiar, do ponto de vista do governo emotivo, solicita compensação de força igual na escala das vibrações magnéticas. Nesse caso, a monogamia é o clima espontâneo do ser humano, de vez que dentro dela realiza com a alma eleita de suas aspirações a união ideal do raciocínio e do sentimento. Para entendermos melhor, poderíamos dizer que, a nível de espírito, torturas genésicas geram aflitivas contas kármicas. Decorrem dos traumas nas sinergias do corpo espiritual, ocasionados pelos colapsos nervosos ou psiconeuroses, numerosas fobias, histeria de conversão, histeria de angústia, desvios da libido, neurose obsessiva ou psicoses e as fixações mentais diversas.
Por semelhantes rupturas dos sistemas psicossomáticos harmonizados em permutas de cargas magnéticas afins no terreno da sexualidade física ou exclusivamente psíquica, contraem-se múltiplos sofrimentos no decurso dos séculos. Somente o conhecimento superior, gravado na própria alma, pode opor barreira à extensão do conflito existente, traçando caminhos novos à energia criadora do sexo quando em perigoso desequilíbrio. Respondendo à questão que originou esses comentários sobre o sexo ser pecado, dizem os espíritos: diante do sexo, não nos achamos de nenhum modo à frente de um despenhadeiro para as trevas. Mas, perante a fonte viva das energias em que a sabedoria do universo situou o laboratório das formas físicas e a usina dos estímulos espirituais mais intensos para a execução das tarefas que esposamos em regime de colaboração mútua, visando ao rendimento do progresso e do aperfeiçoamento entre os homens. Cada homem e cada mulher que ainda não se angelizou ou que não se encontra em processo de bloqueio das possibilidades criativas no corpo ou na alma, traz, evidentemente, maior ou menor percentagem de anseios sexuais a se expressarem por sede de apoio afetivo. E é claramente nas larvas da experiência, errando e acertando, tornando a errar para acertar com mais segurança, que cada um de nós, os filhos de Deus em evolução na Terra, conseguirá sublimar os sentimentos que nos são próprios, de modo a erguer-nos em definitivo para a conquista da felicidade celeste e do amor universal. A vida sexual de cada criatura é terreno sagrado para ela própria e por isto mesmo, abstenção, ligação afetiva, constituição de família, vida celibatária, divórcio e outras ocorrências no campo do amor são problemas pertinentes à responsabilidade de cada um. Celibato e abstinência, em qualquer forma de expressão, constituem tentames louváveis do ser, experiências de caráter transitório, nos quais a fome de alimento afetivo se lhes transforma no imo do coração, em fogo purificador, purificando as tendências em clima de produção do bem comum. Relações sexuais envolvem responsabilidade. Estamos apresentando Direto ao Ponto. Ouvi numa palestra que ninguém morre antes da hora. A morte está realmente marcada para ocorrer? No Livro dos Espíritos, na questão 853, os Espíritos Superiores esclarecem que fatal, no verdadeiro sentido da palavra, só é o instante da morte. Chegado esse momento, de uma forma ou outra, a ele não podemos fugir. Qualquer que seja o perigo que nos ameace, se a hora da morte ainda não chegou, não morreremos. Temos disso milhares de exemplos. Quando, porém, soa a hora da nossa partida, nada poderá impedir que partamos. Deus sabe de antemão de que gênero será a morte do homem. Muitas vezes o Espírito também o sabe, por lhe ter sido isso revelado quando escolheu tal ou qual existência. Do fato de ser infalível a hora da morte, não podemos deduzir que sejam inúteis as precauções que tomemos para evitá-la. Isso porque as precauções que tomamos nos são sugeridas com a finalidade de evitarmos a morte que nos ameaça. São um dos meios empregados para que ela não se dê. O fato de ser nossa vida posta em perigo constitui um aviso que nós mesmos desejamos, a fim de nos desviarmos do mal e nos tornarmos melhores. Se escapamos desse perigo quando ainda sob a impressão do risco que corremos, cogitamos mais ou menos seriamente de nos melhorarmos conforme sejamos mais ou menos fortes sobre nós a influência dos espíritos bons. Sobrevindo o mau espírito, digo mal subentendendo o mal que ainda existe nele. Entramos a pensar que do mesmo modo escaparemos a outros perigos, e deixa de novo tuas paixões se desencadeiam. Por meio dos perigos que corremos, Deus nos lembra a nossa fraqueza e a fragilidade de nossa existência. Se examinarmos a causa e a natureza do perigo, verificaremos que quase sempre suas consequências teriam sido a punição de uma falta cometida.
ou da negligência no cumprimento de um dever. Deus, por essa forma, exorta o espírito a cair em si e a se corrigir. Sobre saber o espírito antecipadamente de que gênero será sua morte, o espírito sabe que o gênero de vida que escolheu o expõe mais a morrer desta do que daquela maneira. Sabe igualmente quais as lutas que terá de sustentar para evitá-lo e que, se Deus o permitir, não sucumbirá. Sobre se os homens que afrontam os perigos nos combates persuadidos de certo modo de que a hora não lhe chegou, esclarecem. Muito a miúde tem o homem o pressentimento do seu fim, como pode ter o de ainda não morrerá. Esse pressentimento lhe vem dos seus espíritos protetores, que assim o advertem, para que esteja pronto a partir, ou lhes fortalecem a coragem nos momentos em que mais dela necessita. Pode vir também da intuição que tem da existência que escolheu ou da missão que aceitou e que sabe ter que cumprir. Quem teme a morte é o homem, não o espírito. Aquele que a pressente pensa mais como espírito do que como homem. Compreende ser ele a libertação e o espera. A fatalidade verdadeiramente só existe quanto ao momento em que devemos aparecer e desaparecer deste mundo. Um século depois, o espírito André Luiz, através do médium Chico Xavier, ampliaria nossa compreensão sobre essa questão. Na obra Sexo e Destino, por exemplo, houve que há planos prefixados e ocasiões previstas com relativa exatidão para o deperimento do veículo físico. No entanto, os interessados costumam alterá-los, seja melhorando ou piorando a sua situação. Tempo é comparável a crédito, que um estabelecimento bancário empresta ou retira, segundo as atitudes e diretrizes do devedor. Não podemos assim esquecer que a consciência é livre para pensar e agir, tanto nas áreas físicas quanto nas espirituais, mesmo quando jungidas as consequências do passado culposo. Qualquer dia é dia de criar destino ou reconstituir destino, de vez que todos somos consciências responsáveis. Você está ouvindo Direto ao Ponto, uma realização do grupo Os Mensageiros. Numa palestra que assisti, o expositor disse que as tais regressões de memória são perigosas. Isso é verdade? Primeiramente, precisamos entender o que é regressão de memória. Trata-se de um procedimento que ao longo do tempo vem ganhando importância em discussões a respeito de tratamentos na esfera de transtornos mentais e sociais. Consiste na recuperação de dados ou informações através de estados alterados de consciência que trazem para o nível consciente registros armazenados no inconsciente próximo ou remoto. Você deve estar se perguntando como surgiu essa possibilidade. Embora existam indícios de ter sido prática utilizada em civilizações remotas, como no Egito dos faraós ou da Índia milenar, o primeiro registro sobre uma experiência do tipo foi incluído na edição da Revista Espírita, publicada por Allan Kardec no número correspondente a junho de 1866. Em texto intitulado Visão Retrospectiva das Várias Encarnações de um Espírito, é citada uma manifestação mediúnica havida na reunião. Nela, uma entidade de nome Calix, morto recentemente na cidade de Lyon, onde fora dedicado médico. Relata ter sentido certo dia uma espécie de torpor apoderar-se dele, magnetizado pelo fluido de amigos espirituais. Adormecido num sono magnético espiritual, viu nessa experiência o passado formar-se num presente fictício. A despeito de conservar a consciência de seu eu, sentia-se transportado no espaço, vendo-se numa reunião de espíritos que, em vida, tinham conquistado alguma celebridade por descobertas feitas. Ficou surpreso ao reconhecer personalidades antigas de todas as idades e épocas com semelhança espiritual consigo. Perguntou-se o que tudo aquilo significava, dirigiu-lhes as perguntas sugeridas por sua posição, mas, para sua surpresa, ouviu-se responder a si mesmo. Voltou-se então para eles e viu que estava só.
Quando seu espírito sofreu essa espécie de entorpecimento, viu os diferentes corpos que seu espírito animou desde um certo número de encarnações. Todos trabalharam a ciência médica sem jamais se afastarem dos princípios que o primeiro havia elaborado. Esta última encarnação não era para aumentar o saber, mas simplesmente para praticar o que ensinava sua teoria. Na nossa dimensão, o primeiro registro pode ser verificado no livro Vidas Sucessivas de Albert das Rochas. Ele era engenheiro, militar e ex-diretor da Escola Politécnica de Paris, publicado em 1905 em Paris, na França. Relatando pesquisas com o magnetismo proposto no século XVIII pelo médico alemão Franz Mesmer. Nela, deparou-se no estado alterado de consciência observado em indivíduos, em estudos com relatos sobre experiências pessoais progressas, bem como futuras. Na obra, preserva detalhes sobre 19 experimentos conduzidos por ele ou amigos da Universidade de Paris. Todos os casos em que foram investigados retroagiram no tempo, voltando a vidas passadas, evidenciando o fato da reencarnação ser uma ocorrência natural na evolução do espírito. Na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec comenta o assunto dizendo: É sem razão que se aponta o fato de o espírito não se lembrar das suas vidas anteriores como um obstáculo para que ele possa tirar proveito das experiências que nelas viveu. Se Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o passado, é porque isso deve ser útil. De fato, essa lembrança provocaria inconvenientes muito graves. Poderia, em alguns casos, nos humilhar muito ou ainda excitar nosso orgulho e, por isso mesmo, dificultar o nosso livre-arbítrio. Em outros casos, ocasionaria inevitável perturbação às relações sociais. Muitas vezes o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu e se encontra relacionado com as mesmas pessoas a fim de reparar o mal que lhes tenha feito. Se reconhecesse nelas as que odiou, talvez seu ódio se revelasse outra vez. E sempre se sentiria humilhado diante daqueles que tivesse ofendido. Para o nosso aperfeiçoamento, Deus nos dá precisamente o que necessitamos e nos é suficiente. A voz da consciência e nossas tendências instintivas... E nos tira o que poderia prejudicar-nos. O homem traz ao nascer aquilo que adquiriu. Nasce como se fez. Cada existência é para ele um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi. Se está sendo punido, é porque fez o mal. Suas más tendências atuais indicam-lhe o que deve corrigir em si mesmo, e é nisso que deve concentrar toda a sua atenção, já que o que for completamente corrigido, nenhum traço deixará. A voz da consciência o adverte do bem e do mal, e para que tome boas resoluções. E lhe dá as forças para resistir às más tentações. Além disso, esse esquecimento acontece apenas durante a vida corpórea. Ao voltar à vida espiritual, o espírito readquire a lembrança do passado. Trata-se apenas de uma interrupção temporária, tal como acontece na vida terrena durante o sono. E que não nos impede de lembrar no dia seguinte o que fizemos na véspera e nos dias anteriores. Mas não é apenas depois da morte que o espírito recobra a lembrança do seu passado. Pode-se dizer que ele nunca a perde, pois a experiência prova que, quando encarnado, durante o sono do corpo, ele goza de uma certa liberdade e tem consciência de seus atos anteriores. Ele sabe por que sofre e dá justiça desse sofrimento. Assim, ele pode adquirir novas forças nesses instantes do sono do corpo, da emancipação parcial do espírito. Desde que saiba aproveitar esses momentos, dos quais guardará uma leve lembrança que se apagará durante o dia para não lhe causar sofrimento e não prejudicar suas relações sociais. Através de Chico Xavier, o orientador espiritual Emmanuel escreveu uma mensagem posicionando-se ante as experiências de regressão. Nela, pergunta ele: se formos trazidos à Terra para esquecer o nosso passado, valorizar o presente e preparar em nosso benefício o futuro melhor, por que provocar a regressão da memória de que fomos ou fizemos? Simplesmente por questões de curiosidade vazia ou buscar aquelas que foram nossos companheiros a fim de regressar aos desequilíbrios que hoje resgatamos? A nossa própria existência atual nos apresentará as tarefas e provas que em si são a recapitulação do nosso passado em diversas vidas. Ou mesmo somente de nossa passagem última na Terra fixada no mundo físico, curso de regeneração em que estamos integrados nas chamadas provações de cada dia.
Por que efetuar a regressão da memória unicamente para chorar lembranças de pretéritos episódios infelizes? Ou exibirmos grandeza ilusória em situações que, por simples desejo de leviana retomada de acontecimentos, fomos protagonistas? Já sabemos, especialmente com Allan Kardec, que estamos eliminando gradativamente as nossas imperfeições naturais. Ou apagando o brilho falso de tantos descaminhos que apenas nos induziram a erros que não mais desejamos repetir. Finaliza sugerindo: sejamos sinceros e lancemos um olhar para as nossas tendências. Direto ao ponto em 1 minuto. Câmbio. Deus te escuta a oração. Nunca duvides disso. Toda prece, porém, é um diálogo em paz. Quando pedes por ti, pede-te o céu por outros. A quem espere auxílio em tua própria casa. Não longe, irmãos em prova, rogam-te amparo e bênção. Necessitas de Deus, Deus necessita de ti. Emmanuel. Nossos tão queridos ouvintes do Direto ao Ponto, nós percebemos nessa mensagem de Emmanuel a questão sobre a prece. E nós precisamos gravar no nosso coração uma ideia muito interessante a respeito do socorro divino na Terra. Deus ajuda o homem pelo próprio homem. Quando levantarmos as mãos aos céus, o pensamento aos céus, a ideia aos céus, rogando e pedindo alguma coisa ao nosso Criador, ou às leis da sua criação, nunca nos esqueçamos de que o Pai também nos roga constantemente o nosso apoio em favor de algum dos nossos irmãos na terra. Estejamos convictos de que a prece pode servir para nós como uma via de duas mãos. Oferecemos e recebemos. Pensemos nisso, e isso nos ajudará a fazer, formular e realizar as nossas preces. Palavras finais. O Grupo Espírita Os Mensageiros é uma entidade dedicada à difusão da mensagem espírita, sobretudo as recebidas pelo médium Francisco Cândido Xavier, e atua de forma absolutamente gratuita, tanto no Brasil como no exterior. Publica também o jornal Os Mensageiros. O Grupo Espírita Os Mensageiros tem também o seu braço social, a AME, que mantém atividades sociais no Glicério e em Carapicuíba, além de Piedade. Venha conhecer-nos. Escreva-nos para se inteirar das demais atividades do grupo, enviando-nos sua correspondência para a Caixa Postal 522, CEP 01031 970, São Paulo, São Paulo, ou pelo endereço eletrônico mensageiros@mensageiros.org.br. Escreva, enviando-nos suas dúvidas, manifestando comentários ou opiniões. Na próxima semana convidamos você para irmos direto ao ponto.